que as pessoas possam conhecer. O Davidson já é da casa, né? Tem ajudado bastante com vários debates que a gente tem feito aqui, né? Sobre a questão indígena. E ouvi tudo que você falou, viu, Walter? Então, mas eu vou apresentar a vocês. Davidson Faustino é doutor em Sociologia e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Né? Ele é integrante do Instituto Ama Psique e Negritude e pesquisador do núcleo Reflexo de Palmares, onde pesquisa, entre outros temas, voltados à relação entre capitalismo e racismo. O colonialismo digital. É autor de diversos livros e artigos sobre Frantz Fanon, pensamento e pensamento antirracista. E o Walter Lipud é assim mesmo, Walter? É doutor em História e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense e do Núcleo Reflexo de Palmares da Universidade de São Paulo. É professor do curso UNEAFRO da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do colonialismo digital, história da tecnologia, cibercultura, hackerativismo, da obra de Frantz Fanon e da história da Argélia. Bom, gente, eu queria aqui propor para vocês que a gente fosse fazendo uma prosa que ela tivesse também uma crescente, né? E essa crescente de reflexões é exatamente porque, né, o público que nós estamos aqui vamos conversar é um público diverso, um público também que não está muito afeito a esse debate, muito embora seja impactado, né? O Walter estava colocando essa questão, né, do roubo, né, de minérios, de ouro, né, dos Munduruku e mais dois outros povos, né, daquela região que chegam, né, as big techs, que chegam Yanomami e Kayapó, Giva. E Kayapó, na mesma região, exato. Yanomami a gente viveu toda essa situação, né? Então, muito embora a gente seja afetado, né, por esse processo de domínio, né, dos algoritmos, essa colonização, e a gente sabe ao que serve essa colonização, né, a gente também, né, não está afeiçoado com esse debate, né? Quando eu vi uma live de vocês, se eu não me engano, na TV Fora, eu falei, nossa, a gente precisa fazer esse debate urgente. A gente não entrou nesse debate, não tem ninguém indígena fazendo esse debate. Então, é importante que a gente faça esse debate, né? E aí, fiquei pensando aqui, como é que a gente faria essa prosa, né? E eu acho que é importante a gente fazer um par e passo, né? Porque a gente, por exemplo, a gente ouve falar muito de algoritmo. O que é algoritmo, por exemplo? Né? O que são os algoritmos? Né? O que significa os algoritmos? Né? A que eles servem? Né? Como é que eles podem provocar o racismo, né, contra um determinado povo, um determinado segmento, uma determinada expressão, né? Essa eu acho que é uma questão que eu gostaria de inicialmente colocar para vocês, para que vocês, né, fossem introduzindo, que a gente fosse introduzindo, né, esse debate e essa reflexão progressivamente, né? Então, fica com vocês, o Davidson, o Walter, e eu já queria agradecer a vocês, né, essa disposição, que não é qualquer disposição, né, é uma disposição militante. Eu tenho visto aí vocês em diversas lives aí se propondo a fazer esse debate, porque vocês estão convencidos, obviamente, me convenceram, acho que estão convencendo muita gente, que esse é um debate fundamental nesse momento, né, nessa era em que as big techs estão determinando as nossas vidas, né, a gente entrar nesse debate, né? Se a gente não entrar nesse debate, a gente vai ser colonizado mesmo, vai ser explorado de diversas outras formas que a gente não vai nem ter noção desse processo de exploração, né? Então, fica com vocês aí, o Davidson, o Walter, o Davidson que é da casa aí, pode fazer às vezes, enfim, né? Beleza. Não, da hora, Giva. Assim, primeiro eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar trocando ideia contigo, né, e também
chamando atenção para a urgência desse debate, especialmente entre as comunidades indígenas, porque são diretamente as mais afetadas, né? Então a gente precisa, temos muito a conversar. Então eu queria agradecer pela oportunidade, né? E acho que pensando a sua pergunta, né? Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que a gente, né? E eu incluo você, incluo aí o Sassá Tupinambá, incluo o Leitor Subversivo. A gente vem tentando entender o capitalismo contemporâneo a partir, né, e o Walter é fundamental nessa reflexão também, e a conclusão que a gente chega é que não dá para entender o capitalismo nem na sua origem, nem no seu estágio atual de acumulação, sem entender a relação entre colonialismo e racismo. Isso para a gente é um ponto já resolvido, já superado, embora ainda não entendido pelo conjunto das esquerdas aí, das várias entre vários teóricos e militantes comunistas, anarquistas. Acho que há muito a lutar ainda para que se reconheça que o racismo não é um elemento externo ao capitalismo, mas é parte fundante, e isso implica discutir as expressões contemporâneas do colonialismo. Esse é o ponto de partida. E foi nesse caminho que a gente chegou nessa discussão, eu e o Walter, cada um por um caminho que eu acho que não cabe aqui, para a gente otimizar nosso tempo, mas a gente começou a estudar as tecnologias digitais. O Walter, né, depois ele pode falar, mas ele vem do hacker ativismo e a gente se encontra porque eu estava interessado em entender os efeitos psíquicos dessa algoritmização da vida, na vida das pessoas, na vida subjetiva. E aí eu e o Walter, a gente já se conhecia por conta do Fanon e da produção que o Walter tem também sobre o Fanon. Bom, e a gente mergulha nesse tema e aí a gente fica muito chocado num primeiro momento com o quanto que a gente está atrasado nesse debate. A gente, as esquerdas, né? Por um lado, e por outro lado, no quanto que não é algo que vai acontecer, mas é algo que já está acontecendo, né? Já está em curso um processo de colonização digital que tem como efeito concreto mais violência para as comunidades negras e indígenas, e, ao mesmo tempo, maior concentração de renda nas mãos das grandes corporações do capitalismo. Então, e aí esse é o ponto, assim, né? Tipo, houve uma comoção performática em relação ao garimpo ilegal nas terras Yanomamis, né, no ano passado, muito porque havia uma tentativa também de jogar na conta do Bolsonaro essa violência, mas essa é uma violência que não começa no Bolsonaro e não acaba no Bolsonaro, mas o grande ponto é que ela tem relação direta com o crescimento da Google, da Amazon, da Microsoft, que hoje são as corporações estão entre as corporações mais poderosas do planeta, né? Então, para nós, e isso é algo que a gente já veio acumulando aqui em conversas anteriores, não dá para entender o capitalismo no que ele tem de mais avançado sem olhar para a violência e para o genocídio indígena. E esse debate do colonialismo digital evidencia isso de uma forma gritante, né? Então, eu queria falar de algumas questões, né? Primeiro, traduzir alguns conceitos para quem estiver ouvindo, para a gente ir pensando juntos o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente, né? Primeiro, a sua pergunta é muito boa, né? O que é algoritmo, ao final, né? O nome, né, do Walter pode falar que o Walter estuda muito a história islâmica. O nome algoritmo vem de um pensador, ele é iraniano, o Walter? Ou é iraniano, né? Que é Al-Kahraísmo, como é que fala o nome dele? Exato, que era um matemático escolástico muçulmano medieval, o que é algoritmo? O algoritmo é uma forma de você organizar uma sequência de cálculos, né, de números em equações matemáticas. E no mundo digital, você sabe que o computador é a nossa imagem, agora quem está assistindo a gente, eu estou aqui no meu computador, essa imagem, tem uma câmera que capta a luz, né, e a voz, e o computador converte esses dados em bit, em 001, 100000001,
e esses bits são enviados por pulsos, né, por uma rede de fibra ótica ou de cabeamento, até grandes servidores, em geral no Vale do Silício, e depois isso volta para o servidor do YouTube, e o YouTube transmite, aí quem acessa o link do YouTube, dentro de um protocolo, consegue ter acesso a esses bits, e o computador de cada um vai decodificar esses códigos binários em imagem. Mas o que os algoritmos fazem? Né? É, a, a, eles permitem calibrar os cálculos, não só o cálculo diretamente da minha imagem, mas ele permite calibrar, inclusive, qual imagem vai ter mais importância quando eu escrever lá no Google, lá, sei lá, colonialismo digital, vai aparecer no Google ou no YouTube, vai aparecer um conjunto de recomendações, e aquilo que define o que é prioridade e o que não é, são cálculos algorítmicos que vão calibrando, vão criando valores dentro das equações para dizer, ó, quando você tiver uma informação tal, prioriza, quando você tiver uma outra informação, secundariza. Então, os algoritmos, eles vão não só organizando os dados, mas também criando níveis de prioridade nos dados. E aí que está uma questão, logo de saída, para a gente pensar, que é, quem controla o algoritmo, controla o grau de importância que determinada informação vai ter na circulação de dados hoje dentro da internet, né? E aí, logo de saída, a gente pode dizer que há um capitalismo, eu não gosto muito de ficar adjetivando, mas há um capitalismo algoritmo que faz com que, dentro desse conjunto, a internet é um conjunto, ela é um sistema colaborativo de produção de conteúdos, vou usar um termo da moda, mas são os algoritmos que definem o que tem mais ou menos prioridade, e essa definição é concentrada na mão das Big Techs. Big Techs, outro parênteses, né, são as grandes corporações que controlam o fluxo da internet, né, para pensar Google, Amazon, Facebook, Meta, né, do Facebook, a Alphabet da Google, a própria Amazon. Você tem grandes corporações que tendem a controlar esse fluxo e, portanto, elas passam a ter o poder de definir o que é mais importante, o que é menos importante, o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos. Mas, sobretudo, né, os algoritmos, eles vão definindo como vão funcionar os aplicativos de reconhecimento facial, aplicativos de processamento de dados, sei lá, vamos pensar uma fila para um transplante de órgãos. Você automatiza a fila a partir de dados que você insere e de valores numéricos que você coloca na base de cálculo dos dados que vão entrar. Então, quando um computador, um programa, cria lá uma lista na fila, essa lista é criada por um algoritmo, mas a pergunta é quem constrói o algoritmo e em função de quais interesses? E é isso que a gente tenta alertar no nosso livro, né? Os algoritmos têm como fim último valorizar o valor, valorizar o capital dos financiadores dessas empresas, né? Então há uma colonização algorítmica, né? O cálculo que se faz desses algoritmos não tem em vista apenas o funcionamento normal de um programa, de um aplicativo, de uma função, mas tem como objetivo último valorizar o capital do financiador daquele aplicativo, e isso muda tudo, porque aí o cálculo que vai ser feito na forma de funcionamento do Facebook não é o que facilita a comunicação, mas é o que aumenta o capital da empresa chamada Meta, que controla o Facebook, Instagram e etc. O cálculo que vai ser feito por um banco que usa também algoritmo, o sistema financeiro todo está sendo digitalizado, e isso passa e esse processo passa a ser colonizado por uma lógica capitalista, e isso ocorre muitas vezes em detrimento da vida, em detrimento da saúde mental, em detrimento da satisfação de necessidades humanas. Acho que esse é um primeiro aspecto para a gente pensar. Mas o que a gente traz no livro, né? Eu queria falar de 3 questões, assim, bem rápidas, e a gente pode aprofundar. Esse processo, em primeiro lugar, né? Há um tempo, né? O Walter mostrando o livro aí, há um tempo que primeiro que é da natureza do capital impulsionar o revolucionamento constante dos meios
técnicos de produção, senão ele quebra, né? E já que somos humanos, todo revolucionamento técnico é também um revolucionamento sociotécnico. Não existe tecnologia sem um certo rearranjo social que torne possível a introdução. A própria tecnologia é fruto do trabalho, mas ao mesmo tempo, para que ela vigore como nova forma, né? Vamos pensar no Taylorismo, né? Como uma técnica de produção científica e violenta da organização do ritmo logístico no interior de uma fábrica. Para o Taylorismo dar certo, você precisa de uma sociedade disciplinada, você precisa de um certo tipo de trabalhador, você precisa de um certo tipo de escola, um certo tipo de lei, um certo tipo de sociedade. Não existe técnica sem a dimensão social, né? Tanto enquanto produto, a técnica reflete a sociedade, mas ela também demanda que a sociedade se reorganize para atender os arranjos técnicos, né? Então, isso é do capital. Por um lado, o capital, ele é da natureza do capital revolucionar constantemente os meios de produção, os meios técnicos, porque quanto mais você introduz tecnologia, menor a porção de trabalho necessário para pagar o custo inicial da produção, e quanto menor o trabalho necessário, maior o valor relativo que implícito, né, no cálculo da mais-valia, né? E aí está lá no capital. Então, o capital está o tempo inteiro incentivando o revolucionamento constante. E é dentro desse contexto que a gente vai ter algumas rupturas. Se a gente pensar a produção da máquina a vapor, foi uma grande ruptura nas formas de produção. Se a gente pensar a eletricidade depois, se a gente pensar formas de comunicação como o telégrafo, mas uma grande ruptura que tá presente nesse processo foram as tecnologias digitais. Elas foram fundamentais na guerra, as tecnologias digitais mesmo, a ideia do dígito, foi muito explorado, inclusive no nazismo, como forma de contabilizar as mortes das pessoas vítimas do nazismo, né, especialmente judias, mas não apenas. E aí a IBM, que era na época a maior empresa de tecnologia, né, era a Amazon da época, era a IBM, foi fundamental no desenvolvimento de técnicas de furo de cartão para poder contabilizar os mortos, a sua localização. E essa técnica ela foi fundamental para o desenvolvimento da computação. Então, esse desenvolvimento tecnológico ele está muito ligado, muito conectado à morte sobre diversos aspectos. Mas o ponto é que a partir, né, da década de 80 e 90, com o surgimento da internet e depois um conjunto de outras tecnologias digitais, as tecnologias digitais vão fazer parte do processo produtivo e vão revolucionar mais uma vez as formas de exploração e depois de opressão. E esse processo vai dar muito poder para as empresas que comandam, que concentram as tecnologias digitais, né? Então, a gente tem, por um lado, inclusive, né, alguns autores vão estudar a terceira revolução técnico-científica, ela está muito baseada na informatização do processo produtivo, e hoje já se fala na quarta revolução técnico-científica, a partir da Web 4.0, a partir da introdução da inteligência artificial, e de um conjunto de outras técnicas de captura e processamento de dados que vão dinamizar ainda mais o processo produtivo e elevar ainda mais o mais-valor relativo, diminuindo ainda mais o tempo de trabalho necessário. Isso é do capitalismo. Mas o que vai acontecer? Esse processo ele é tão dependente das tecnologias digitais que as tecnologias digitais passam a ter centralidade na produção e na reprodução ampliada do capital. Mas, ao mesmo tempo, é no capital e é sob a lógica do capital que esse processo de desenvolvimento tecnológico ocorre. E isso cria uma questão. E é isso que a gente vai chamar de colonialismo digital. Primeiro, porque é do capitalismo produzir, revolucionar constantemente os meios sociotécnicos, mas, ao mesmo tempo, produzir cada vez mais desigualdade, cada vez mais estranhamento. A gente se desrealiza cada vez que a gente realiza a produção humana sob a lógica do capital. Mas, ao mesmo tempo, o capital só pôde se expandir a partir de um processo desigual e combinado de desenvolvimento e de expansão, né? Então, você tem, desde lá da Revolução Industrial, a combinação, por exemplo, junto com a Revolução Industrial,
estava rolando escravidão ainda nos Estados Unidos. O algodão que produziu o linho da Revolução Industrial é o algodão de força de trabalho escrava. Então, o capital sempre combinou o mais sofisticado, o mais avançado, com o que há de mais atrasado. E, ao mesmo tempo, o subdesenvolvimento, né? Eu tenho um livro do Walter Rodney chamado Como a Europa Subdesenvolveu a África. Ele vai mostrar que esse processo desigual e combinado ele representa também um subdesenvolvimento dos territórios colonizados e é um subdesenvolvimento que garante a acumulação primitiva, né, vamos chamar assim, né, o Marx preferia falar de expropriação, mas talvez esse nome seja mais fácil de entender, essa acumulação primitiva de capital, que é o que garante, viabiliza a industrialização, ela vem da violência colonial, ela vem do genocídio indígena, da expropriação das terras indígenas. É necessário falar da expropriação, porque a expropriação permite tornar algo que é... Porque o que é a expropriação? Né? É a separação violenta do produtor dos seus meios de vida. E é isso que a colonização vai fazer. Ela não vai só dominar um território, ela vai, sobretudo, expropriar o meio de vida e transformar a terra numa mercadoria, né? E isso implica numa violência que está presente até hoje, mas também ela vai se valer da expropriação das pessoas de si mesmo. Porque você tinha o negro da terra, o negro da Guiné, e ambos não compunham aquilo que era reconhecido como humano. E isso cria um desenvolvimento desigual e combinado. Então, o ápice do desenvolvimento ele se combina com o ápice da extrema violência e não só de uma estagnação do ponto de vista de desenvolvimento das forças produtivas, mas um decréscimo, uma refração desse desenvolvimento, um subdesenvolvimento, é isso que o Walter Rodney está falando. Essa tendência, ela não fica restrita aos momentos iniciais do capital, mas ela segue em todos os outros estágios. É isso que o Kwame Nkrumah vai argumentar lá no neocolonialismo, e é por aí que a gente parte para pensar o capitalismo contemporâneo nesse momento de digitalização. Porque o que a digitalização vai fazer? Primeiro, não há hoje um processo econômico que não esteja sendo cada vez mais atravessado por um processo de combinação da digitalização, e aí é preciso ter cuidado, e a gente tenta argumentar no livro que falar em digitalização não é como, inclusive, alguns pseudo-marxistas sugerem, transformar o real no virtual, porque o virtual também é real. O virtual é uma modalidade do real, porque se fosse irreal, a gente não precisaria falar dele, a gente só ia imaginar. Ele é real, mas ele é um tipo de real que tem uma natureza própria, que funciona a partir da combinação e do processamento de elétrons em circuitos de semicondutores e de processadores, em um circuito integrado a partir de uma infraestrutura mundial. Mas a gente está falando de um dado material, ainda que virtual, e o virtual é diferente do presencial, mas ele não é irreal, ele não é imaterial. Inclusive, a gente se pergunta se existe trabalho imaterial, mas isso é uma conversa para outra hora. Mas qual que é o ponto? Esse processo de digitalização, ele cria um novo estágio de concentração de capital jamais visto na história do capitalismo. Quando a gente lê o Lenin lá falando do imperialismo, ele vai falar no livro, né, o imperialismo, fase superior do capitalismo, ele vai falar de uma partilha do mundo por corporações naquela época europeias, mas, ao mesmo tempo, uma financiarização, né, a fusão do capital bancário com o capital produtivo, e, ao mesmo tempo, uma hiperconcentração de poder em grandes corporações, grandes monopólios. Se o Lenin visse os números da Google, da Alphabet, da Amazon, da Microsoft, da Tesla, ele ia ficar de boca aberta, assim, porque tipo, o grau que chegou, que essas empresas alcançaram, tipo, já não poderia ser nem sonhado lá no começo do século XX, quando o Lenin estava falando do imperialismo. E esse processo, ele altera a dinâmica geopolítica do mundo. É isso que a gente chama, no que o Michael Coate vai chamar, e a gente se apropria, mas de um outro jeito, de colonialismo digital. O que é o colonialismo digital? Em primeiro lugar, é uma concentração absurda do poder nas mãos
de algumas poucas empresas. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar a renda anual da Google, da Amazon, do Facebook, da Apple e da Microsoft juntas, elas só perdem para o PIB da China e dos Estados Unidos, que hoje são os países mais ricos do mundo. Vamos chamar de PIB. O PIB dessas 5 empresas, a gente chama elas de GAFAM, pegando a sigla delas, né? Google, Alphabet, Facebook, Amazon e Microsoft. A GAFAM. Se a gente pegar o PIB da GAFAM, ele é 5 vezes maior do que o PIB da Alemanha. A Alemanha é o país mais rico da Europa hoje. É a Alemanha que sustenta a União Europeia. E o PIB da GAFAM, ou seja, você tem empresas que são mais poderosas do que os países mais poderosos da Europa. Só perdem para os Estados Unidos e para a China. Mas esse poder não é só econômico, porque nesse momento de digitalização, quem controla esse processo controla também o fluxo de capital. Quem controla o algoritmo controla as formas pelo qual se dá o poder global contemporaneamente. Controla o mercado financeiro, controla o mercado produtivo, controla os processos produtivos. Tudo hoje a gente vive o momento da internet das coisas. Tudo está conectado dos carros até os semáforos, das câmeras de vigilância nos centros urbanos até equipamentos médicos, tudo está conectado e tudo está sob o controle algorítmico dessas empresas. Então, é um controle que não é só econômico, e o econômico não é pouca coisa, porque quem controla a economia controla tudo, isso já, desde que o capitalismo é assim, mas também a forma que esse processo se dá um poder também político para essas empresas, e elas têm usado esse poder político para influenciar processos em todo o mundo. A gente pode ver o que aconteceu na guerra da Ucrânia, né? Ou melhor, né? Eu gosto de falar da guerra dos Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia. É óbvio que a Ucrânia também participa ativamente da guerra, mas o ponto, né, é o poder que essas organizações têm. Então, mas isso por si só não configura o colonialismo. Por que a gente chama de colonialismo digital? Porque esse poder, ele é possível e ele é garantido a partir da desigualdade de acesso tecnológico no resto do mundo e a partir do fomento a formas violentas de exploração do trabalho e de expropriação no resto do mundo. Então, de alguma forma, a lógica colonial se atualiza aqui, porque de onde vem a infraestrutura? Não há software sem hardware. De onde vêm os recursos naturais que garantem a infraestrutura desse processo, desse estágio do capitalismo? Ele continua vindo dos velhos processos de violência colonial que a gente via lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e continua vendo agora no XXI. O Colombita Tandalita, que é fundamental para as telas dos nossos celulares, ainda são extraídas a partir de superexploração do trabalho, inclusive de crianças, nas minas do Lago Kivu, na República Democrática do Congo, e para ter acesso a esses recursos, essas grandes corporações continuam financiando golpes de Estado, continuam financiando instabilidade política, grupos terroristas, porque isso garante acesso à matéria-prima. De onde vem a matéria-prima para as baterias da Tesla, nesse momento em que toda a indústria está apostando, abre aspas, 50 aspas, na energia limpa, nas fontes renováveis? De onde vem o lítio que alimenta as baterias? O lítio vem principalmente do Chile, Bolívia, Argentina, o Brasil tem um pouco, e na Bolívia é terra indígena, né? Temos que lembrar, o golpe de Estado na Bolívia, que tirou o Evo Morales, teve como objetivo tirar um governo que atrapalhava os interesses dessas grandes corporações, né? Não à toa, o próprio Elon Musk reconhece isso no Twitter, né? E ele fala: nós demos golpe sim e daremos em quem a gente quiser, porque a gente pode dar. Lidem com isso. Então, qual é o ponto assim, do colonialismo? O primeiro ponto do colonialismo digital que essa violência, esse estágio do capitalismo, ele continua sendo amparado na velha violência, na velha expropriação. E aí o exemplo
mais explícito disso é o garimpo ilegal nas terras indígenas. Por quê? É, ah, não há uma separação, né? E como que a gente denuncia o garimpo? A gente fez um post, mas o nosso post só pode ser lido porque as pessoas têm nas suas mãos, seja pela Apple, seja pela Samsung, seja por quem quiser. Estamos falando do capitalismo. A gente tem sangue nas nossas mãos, sangue indígena nas nossas mãos, porque é o ouro que sai ilegalmente das terras Munduruku, das terras Yanomami, das terras Kayapó. Esse é um exemplo de um estudo. A gente poderia pensar aqui toda uma cadeia que vai além disso, mas é esse ouro que sai para o Brasil ilegalmente, que chega na Itália, né, o Walter falou aqui, na Chimete ou na Marson, e volta legalmente nos nossos dispositivos, porque o ouro é um ótimo condutor de energia, e com o ouro você consegue criar fios em micrônomos, fios muito finos para os microchips mais fodas do mundo. Você precisa, não dá para fazer com cobre. O ouro é foda. Está sendo substituído porque é caro, mas então há uma relação direta entre a expropriação das terras indígenas, entre o genocídio indígena e o desenvolvimento tecnológico do que há de mais avançado no capital. Esse é o colonialismo digital. Não há software sem hardware, e o hardware, a matéria-prima que permite a existência do hardware continua sendo explorado a partir das formas mais violentas que caracteriza o colonialismo. É isso que a gente chama de colonialismo digital, e para nós não dá para entender o capitalismo sem falar do genocídio indígena. Dá para entender? A relação ela é óbvia. A resistência indígena coloca uma oposição direta ao interesse do que há de mais sofisticado no desenvolvimento tecnológico do capital. Então, o primeiro aspecto é o colonialismo digital. Segundo aspecto é que esse colonialismo digital ele tem na expropriação de recursos naturais, na expropriação das pessoas de si mesmo, porque ainda tem trabalho escravo no Brasil, vamos lembrar. Enquanto a gente está preocupado, né, se a inteligência artificial vai tirar nossos empregos, a gente ainda tem pessoas que vivem em trabalho escravo. Isso é algo interessante de pensar, e para nós, tipo, é algo que nos faz perguntar, será que existe mesmo trabalho imaterial, né? Porque esse ouro, a tandalita colombita, ainda são tiradas das formas mais violentas de exploração. Só que essa exploração não se limita às matérias-primas, aos recursos, vou chamar de naturais, mas ela também passa a ser, especialmente nos últimos 15 anos, voltada para a exploração de dados. E aqui eu também algo que eu preciso falar para vocês, porque para que esse processo algorítmico funcione, ele precisa. Como que funciona uma inteligência artificial? Você precisa inserir dados, uma quantidade absurda de dados, porque os cálculos algorítmicos, para eles funcionarem, eles precisam de uma base muito grande de dados. Então, junto com as big techs, vai surgir nos últimos anos um negócio chamado Big Data, que é uma quantidade, é uma capacidade. Primeiro, você tem um desenvolvimento de hardware que permite agora um processamento jamais visto de dados, mas você tem uma quantidade de coleta, de captura, de extração de dados que passa a ser feita por esse mundo conectado. Então, todo mundo tem um celular, a maioria das pessoas tem um celular, quem não tem um celular tem um computador, ou, além disso, a gente tem um carro conectado, a gente tem uma Siri dentro de casa que está conectada, a gente está conectado ao mercado financeiro a partir do nosso CPF. Quando a gente compra uma aspirina na farmácia, a pessoa te oferece um desconto desde que você dê o seu CPF, e esse CPF é um código que permite linkar com tudo que você compra no mercado financeiro, e esse dado do meu histórico de compra é um ativo que é revendido no mercado para criar score de crédito no sistema financeiro, para me enfim, é vendido para quem puder pagar, mas, sobretudo, são esses conjuntos de dados que permitem o treino das funções disso que se chama de inteligência artificial, mas permite também direcionar propaganda para as pessoas, né? Então, como que a Google ficou rica? Você tinha vários sites de busca quando a Google surgiu, KD, Bing,
e a Google, mas a Google, ela inaugurou um novo modelo de negócio. A gente fala de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Uberização, talvez valeria a pena falar de Googleização, porque o que, que a Google faz? O que, que a Google fez? Ela começou a registrar os dados das pessoas no acesso, e esse registro serviu para ela criar perfis, a gente chama de perfilamento, perfis de usuários, e diante desse perfil, o que, que a Google fazia? Quando vinha um comerciante falar, eu quero vender o meu produto, eu quero que o meu site apareça primeiro, a Google diz assim, mas primeiro para quem? Porque se for um site que vende livro sei lá, como é que é o nome daquele cara lá, daquele canalha que morreu, estava lá em Miami, lá o Papa do Bolsonaro? Canalhas também morrem, né? Não é porque morreu. Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, vamos supor que eu quero vender armas. Eu não vou vender armas para quem não gosta de armas. Eu vou vender armas para quem gosta de armas. Então a Google diz: não, eu consigo perfilar e entregar essa propaganda para a pessoa que gosta de arma. Aí o comerciante vai, como você sabe? Eu sei porque tudo que as pessoas fazem na internet eu registro e eu crio perfis. Então, ela começa a direcionar a propaganda e isso aumenta as vendas e ela cobra uma parcela por isso e isso cria um novo modelo de negócio, né? Ela começa a direcionar a propaganda. E aí não importa se é arma, se é livro, se é flor, se é vibrador, o que importa é direcionar a propaganda para a pessoa. Só que os dados que a gente oferece, eles são tantos e tão precisos sobre nós, porque se eu compro um Samsung, eu sou obrigado a ter uma conta no Google, senão eu não consigo usar o meu aparelho. Quando eu baixo uma conta no Google, eu autorizo a Google a registrar tudo que eu faço no aparelho. Tudo é tudo. É o site que eu entrei, mas é também na barra de rolagem lá, em qual notícia que eu parei para ler, se eu li, se eu só passei direto, mas é também tudo. É a minha geolocalização. Se eu sair do motel e fui para a igreja, se eu sair da igreja e fui para o puteiro, se eu sair do puteiro e fui para Umbanda, tudo está mapeado pela Google e tudo isso é cruzado com outros dados que eu vou deixando disponível nas chamadas redes sociais, e isso vai criando um perfil que permite direcionar propaganda. Esse modelo de negócio depois foi adotado por todas as big techs e virou um novo modelo de negócio. Mas para ele ser viável, eu preciso capturar dados das pessoas. É aí que a gente entra em algo que o Walter sugeriu esse nome, e a gente tem usado, num processo de acumulação primitiva de dados. Porque se o dado agora ele é um elemento econômico fundamental, vale tudo para obter dados. Vale esfolar as pessoas, vale oferecer um aplicativo para você imaginar como seria seu filho, e esse aplicativo ele tem um tracker, que é um rastreador, que rastreia todos os sites que você entra, então onde você vai, e ele dá esse dado para as empresas, e as empresas vão usar esse dado, sabe-se lá, para quê? Vale cobrar o CPF das pessoas, subornar as pessoas para que elas deem o CPF na farmácia. Muitas vezes o suborno vale um desconto de 30% até 70% no valor do remédio, e aí eu dou meu CPF e agora esses dados vão ser oferecidos, sabe-se lá, para quem e quem puder comprar. Vale tudo para obter os dados, vale porque, aliás, a própria plataforma digital, Facebook, Instagram, Telegram, não sei o quê, eles lucram, inclusive com a nossa presença na rede, porque quanto mais tempo a gente fica, mais dados eles capturam de nós. Então, ela é desenhada não para oferecer um lugar de encontro para as pessoas, mas para fazer com que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível, porque tudo que elas fazem vão expressando traços de quem elas são, e esses traços são convertidos em dados, e esses dados são processados e eles são um modelo de negócio. Então, se difundir desinformação, fake news, faz as pessoas ficar mais tempo na rede, então o algoritmo vai facilitar que a fake news apareça para o máximo de pessoas, porque isso deixa as pessoas mais tempo na rede. Então, vamos se separar as pessoas em bolha, para que elas só vejam postagens de pessoas iguais a ela, ainda que isso cause uma dissonância cognitiva, isso crie
grandes problemas no sentido até de análise de conjuntura, né? A gente acha que está todo mundo concordando com a gente, mas na verdade só quem vê a gente é quem está igual. Mas se isso faz a gente ficar mais tempo, então o algoritmo vai ser ponderado, desenhado dessa forma, porque isso dá mais lucro. Então, o que é a acumulação primitiva de dados que a gente está propondo? É que, assim como, eu gosto de usar o exemplo da Serra Pelada, né? Você tinha ali um território, você tinha ali um território no sentido amplo da palavra território, e alguém descobre pela infelicidade de todas as formas de vida que estava ali, que havia ouro naquele território, e aquele território deixa de ser um território, ele é expropriado da própria concepção de território, e ele vira um lugar que eu posso depenar, não só depenar no sentido de tirar o pelo, que eu posso escalpelar, que eu posso tirar a pele daquela terra, eu posso esfolar aquela terra para extrair minério, né, para extrair ouro, no caso. Os dados, eles valem ouro, e para alcançar esse recurso, vale tudo, vale nos esfolar, vale nos vigiar, vale nos quantificar, vale nos datificar, porque hoje os dados são parte fundamental desse primeiro processo de colonialismo digital que a gente coloca. Então, isso coloca também um outro nível de colonialismo aqui, porque se por um lado países do terceiro mundo, países que foram colonizados, países cujo capitalismo emerge a partir da colonização, nesse atual estágio de acumulação capitalista, se resumem a meros fornecedores de matéria-prima, lítio, bauxita, colombita tantalita, ferro, e etc., também agora a gente entra nesse processo também como fornecedores de dados. É aqui que entra algo que o Walter, também um nome que o Walter deu, né? O Walter é bom nos nomes, que é um certo fardo do nerd branco, que é parte desse processo, porque a desigualdade no terceiro mundo, ela é explorada também como um modelo de negócio. É interessante que eu tenha populações sem acesso à tecnologia para eu poder, por exemplo, levar antena para as comunidades indígenas. Olha que benevolente. No momento que está todo mundo conectado, levar antena é um ato de caridade. Vamos levar antena de internet para as comunidades indígenas isoladas. Foi a fala do Elon Musk durante a gestão do governo Bolsonaro. E aí depois a gente descobre duas coisas que aparecem aí. Em primeiro lugar, é que na verdade as antenas estavam a serviço do garimpo, né? Mas, ainda que tivesse a serviço das comunidades locais, das comunidades indígenas, há que se perguntar qual é o fluxo de dados que essas antenas custam, porque muitas vezes essas grandes empresas oferecem conexão para comunidades isoladas, sob o custo de controlar o fluxo de dados do que as pessoas fazem na internet. E aí, na verdade, elas estão ganhando com a filantropia, porque agora, ao controlar o fluxo de dados, quem é da área da saúde conhece o caso do sangue Yanomami, que foi um caso muito famoso, porque cientistas retiraram sangue das comunidades Yanomamis sem explicar a finalidade daquilo, e depois aquilo serviu para desenvolver milhares de remédios, né? Porque era um sangue de uma comunidade que não teve outras influências de outros fluxos migratórios durante muitos séculos, e aquele sangue serviu para desenvolver a indústria farmacêutica sem nenhum retorno para aquelas comunidades, sem considerar, inclusive, quais são as concepções cosmológicas que essas comunidades têm a respeito do seu corpo, de parte do seu corpo. A mesma coisa vai acontecer com os dados. Eu ofereço o dado para aquela comunidade, mas agora eu capturo esses dados, eu exproprio os dados daquelas pessoas e eu uso ele como eu quero, porque não há uma discussão sobre a quem pertence esses dados. Então é isso que a gente chama de fardo do nerd branco, né? Você atualiza o fardo do homem branco, vamos levar a civilização para os selvagens, mas na verdade você tem uma expansão de novas formas de colonialismo. E isso tudo se reflete num terceiro ponto, que é o racismo algoritmo. Porque esse processo de concentração faz com que a definição dos algoritmos leve em consideração a lógica do lucro, do capital, mais de um capital que é um capital racista, como o Giva coloca, é um colono capitalismo. E isso implica também num design tecnológico, num design algoritmo que tem o branco como parâmetro universal do que é o humano. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma captura de toda a humanidade, uma expropriação, violência, genocídio, e ao mesmo tempo que essa captura permite criar grandes modelos matemáticos de inteligência artificial, de produção de aplicativos, esses aplicativos têm a Europa como horizonte.
Então, eu posso baixar um aplicativo para saber se eu tenho hipertensão ou se eu tenho, sei lá, algum problema de saúde mental, só que é um aplicativo que foi feito com base na experiência de brancos do norte. Então, aquele algoritmo não considera, apesar de ter extraído meus dados, mas não tem a minha experiência como parâmetro. Então, o resultado pode ser a reprodução de um racismo, o professor Tarcísio Silva chama de racismo algoritmo, ou um viés de raça na construção algorítmica. E isso traz vários problemas, né? Tem vários estudos mostrando um maior encarceramento da população negra quando você automatiza, por exemplo, decisões judiciais a partir de algoritmos que têm a experiência branca como parâmetro, ou processos de reconhecimento facial que prendem mais pessoas negras do que pessoas brancas. Mas a gente pode pensar no geral, porque os algoritmos oferecem, eles padronizam todo o universo digital, a despeito e, na maioria das vezes, contra as experiências culturais, cosmológicas, sociológicas das pessoas, e aí a gente pode pensar os desafios para o racismo algorítmico do ponto de vista das comunidades indígenas. Será que os saberes dessas comunidades são considerados? Não são, eles são extraídos, mas na hora de processar, eles não são levados em conta na oferta desses algoritmos. Então, a gente prefere falar em racialização codificada, mas o grande ponto é que ela, por um lado, ela converte a diversidade cultural em um nicho de mercado, né? Porque agora você pode, inclusive, abrir um perfil no YouTube, no Instagram, onde for, para poder apresentar a sua experiência. Isso vira um produto, vira uma mercadoria. Então, você tem uma captura da rebeldia como nicho de mercado, por um lado, mas, por outro lado, ainda é o branco do norte o parâmetro universal de humanidade que constrói as lógicas algorítmicas. E isso implica na intensificação tanto das formas de exploração, mas também de opressão que são próprias ao capitalismo.